noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho. Só assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. E agora vamos para a primeira história de hoje. Essa história é do Covil do Guardião Sinistro e o título é Lobisomem e o Lobisomem. Algumas diferenças de gênero na ficção. Desde que Petronius escreveu o Satyricon em 61 d.C., a figura do lobisomem percorreu quase 2000 anos de literatura, passando por lendas populares, contos de fadas e, finalmente, pelo gênero que acabaria por moldá-lo na literatura, o lobisomem na Antiguidade Clássica. Na Idade Média, a crença na licantropia era generalizada e prevaleceu na maioria dos contos de fadas posteriores. Basta pensar na versão de Charles Perrault de Chapeuzinho Vermelho. Veja, não saia do caminho, o modelo Chapeuzinho Vermelho em Horror, onde o lobo é o símbolo de engano e maldade, se não diretamente do próprio diabo. E cuja finalidade do conto, da história, era regular o comportamento das mulheres, ver o conto de fadas e o plano para civilizar as mulheres. O primeiro verdadeiro romance de lobisomens é The Severed Arm, um livro azul gótico de 1820, onde a figura do licantropo representa ansiedades sociais da época em relação à sexualidade. Ver a origem do lobisomem e a licantropia. O lobisomem, na ficção, muitas vezes é um símbolo do forasteiro marginalizado, cuja selvageria ameaça a ordem social estabelecida. Nesse contexto, não é de se surpreender que os lobisomens existam frequentemente à margens das comunidades rurais, cercadas por florestas e montanhas. O ato de devorar suas vítimas representa claramente o medo do canibalismo. Nessas circunstâncias isoladas, por outro lado, em muitas histórias há uma diferença de classe marcante entre o lobisomem e sua vítima. Ver o marxismo do horror. Os pobres sempre morrem primeiro. Enquanto a licantropia, o licantropo é um pária da sociedade, um selvagem, suas vítimas são indivíduos sociais, muitas vezes importantes para a sociedade. No folclore, como afirma Montague Summers em O Lobisomem, os lobisomens se transformam de humano para fera à luz da lua cheia e só podem ser mortos por uma bala de prata, requisito difícil de cumprir antes do advento das armas de fogo. No entanto, o que nos interessa aqui é esse conceito de metamorfose, pois sugere que a fronteira entre o humano e o animal, entre o civilizado e o selvagem, muitas vezes é duvidosa, podendo ser transgredida com muito mais facilidade do que pensamos. Ver a monstrologia 4 categorias para o monstruoso na ficção. Talvez tenha algo a ver com o tema da reversibilidade, mas na verdade é que, na maioria das histórias, o lobisomem
acaba despertando a simpatia do leitor, até mesmo na sua compaixão. Não importa o rastro de cadáveres que ele deixou. Ver o efeito Milton e simpatia pelo diabo. Afinal, ele também é uma vítima. Vários contos de lobisomem surgiram no século XIX, revivendo a tradição folclórica, como o Lobo Branco de Costopiche. Em 1889, Gilbert Campbell e o Lobo Branco das Montanhas Harz. Em 1839, de Frederic Marryat. Neste conto em particular, a licantropia é uma maldição relacionada ao adultério e ao canibalismo. A verdade é que os lobisomens não devoram suas vítimas, muitas vezes seus entes queridos e até mesmo seus filhos, como na história de Marryat. Esse tipo de canibalismo talvez funcione como uma metáfora para os medos e ansiedades sociais sobre a fome na era vitoriana, mas isso nem sempre é o caso. Por exemplo, The Mark of the Beast, em 1891, de Rudyard Kipling, refere certas ansiedades culturais em relação à raça e etnia. Em particular, o medo dos invasores ingleses do paganismo nativo indiano e como isso poderia degradar a ordem imperial civilizada e superior. Ver a psicologia do lobisomem. No conto surrealista de Eric Steinbeck, The Other Side, de 1893, Gabriel é um menino sensível, intuitivo e, acima de tudo, receptivo ao poder sobrenatural de um lobisomem. Lilith, que vive em uma floresta, transforma-o em um de sua raça. Como Angela Carter em The Company of Wolves, Steinbeck trata o lobo como uma figura complexa e moralmente ambígua, que apela à nossa simpatia. Lilith é uma caçadora sanguinária, é verdade, mas ela também é uma mulher caçada que pode ser tão cruel quanto compassiva e carinhosa. Por fim, a história de Robert Louis Stevenson, Olala, em 1885, explora sutilmente a ideia de que a licantropia representa a degeneração familiar em um estado de irracionalidade e insanidade beirando a selvageria. Ver In the Asylum, Madness in Gothic Fiction. O clássico de Clarence Wiseman, La Loba, ou O Lobisomem, em 1896, apresenta brilhantemente os discursos predominantes da era vitoriana. Aqui, a transição entre humano e animal reflete uma transgressão de conceitos sobre diferenças de gênero, que moldaram a identidade tradicional vitoriana. Ver transgêneros na literatura, ficção, diversidade e discriminação. Situado dentro da proliferação da ficção licantrópica do século XIX, o conto de Wiseman rompe todas as fronteiras normativas da época. Ver Preso no Corpo Errado, Identidade de Gênero no Horror. Literatura do século, a ficção sobrenatural nesta época. Muitas vezes se concentrava na transmutação de uma forma para outra, combinando metáforas da animalidade com as degenerações da mente e do corpo, dos quais os lobos eram um tema especialmente popular. Ver
os monstros e o monstruoso. Nesse contexto, o lobisomem e lobisomem, fundamentalmente híbridos de animal e humano, surgiram na maioria das ficções como criaturas que simbolizavam os medos em relação a essa besta interior, bruta e irracional, mas também em relação à gratificação sexual dessa transgressão. Não só os lobisomens encarnam esse princípio bestial no ser humano e a consequência da transgressão de todas as normas que nos fazem sujeitos sociais, como também as mulheres foram incorporadas ao mito licantropo, configurando como um femme fatale, cuja própria exuberância sexual é claramente o elemento distintivo de sua monstruosidade. Ver o corpo da mulher em horror. Mas ao contrário do lobisomem, ou seja, dos lobisomens machos, basicamente estranhos à sociedade, mulheres lobisomens ou licantropas muitas vezes se disfarçam de belas mulheres capazes de enganar e devorar os seus amantes desavisados, enquanto lobisomens emergem da floresta para sitiar aldeias rurais. O lobisomem usa muito a manipulação sexual para atrair as suas vítimas. Isso diz muito sobre a concepção vitoriana do que significava liberar a fera interior que todos nós temos dentro, enquanto o homem liberava sua bestialidade ou libera sua bestialidade, a mulher exacerba a sua periculosidade como amante. Ver Feminismo e a Morte do Gótico. Nesse tipo de concepção, a monstruosidade feminina é constituída por uma subversão da feminilidade civilizada, essa transgressão da mulher loba em direção a um tipo de feminilidade em plena posse de seus atributos e no controle de seus desejos é uma clara ameaça a uma sociedade dominada por heteronormativas patriarcais. Ver Machismo em Horror. A história de Ambrose Bierce, Los Ojos de la Pantera, quer dizer Os Olhos da Pantera, é um excelente exemplo de rebelião através da variante feminina da mulher lobo, onde a relutante Irene Marlowe não apenas rejeita a proposta de casamento de seu pretendente, mas também tenta devorá-lo. Aqui, Ambrose Bierce joga com essa ideia de que a única maneira de uma mulher resistir às expectativas do gênero é substituir o seu próprio corpo feminino subjugado pelo desejo de outra pessoa pelo de uma fera. Aparentemente, há uma perspectiva feminista em todo esse esquema, mas também uma luta discursiva para recuperar o eu civilizado do homem através da abjeção do outro. Neste caso, de uma mulher que prefere ser um animal para não ser subjugada. Veja, Feminismo em Slasher. Simone de Beauvoir, verso Jason Voorhees. As figuras do lobisomem e do lobisomem não são apenas elementos de ruptura com identidades de gênero fixas, mas também articulam uma espécie de hibridação do abominável na perspectiva dominante. Afinal, ao transgredir a fronteira entre humanos e animais, os Lycans recusam-se a participar das categorias da ordem natural, e é por isso que
talvez, só talvez, eles sempre acabam sendo perfurados por uma bala de prata. Meus aterrorizados, esse tema aqui é para explicar, né, a bestialidade de um homem e a sedução de uma mulher, ambas usadas como armas. Bom, um jeito de mascarar a licantropia, pois o sobrenatural existe, porque é impossível tanta gente ter visto e não existir, né? Mas é proveitosa essa leitura, eu gostei e quis compartilhar com vocês. Agora vamos para mais um relato. Relato esse lá do Casos de Assombração 2 por Cláudia Ferrari. A Vingança de um Demônio. Todos estavam rindo dele, como se fosse uma piada de mau gosto e hilária. O pobre garoto repetia a seguinte frase, abre aspas, não fui eu sou inocente, fecha aspas. E a cada término todos começavam a rir alto, o que fez lágrimas descerem de seus olhos. Ele estava desesperado, tinha certeza que não era o responsável. Vamos para a história agora. Haviam encontrado vários corpos de crianças jogadas em um poço sujo, cheio de sangue e larvas que passavam por cima dos cadáveres. Alguns pareciam ter sido mortos há meses, e o que fazia o cheiro ser ainda mais forte, uma podridão já em decomposição. Já os outros eram mortos recente, como se tivessem sido assassinados há alguns dias. Um morador encontrou esse poço e o que havia dentro dele por causa do forte cheiro que possuía. Já o exterminador de crianças nunca foi encontrado, pois a população não contou nada às autoridades sobre o ocorrido. A vila onde o garoto morava não era muito grande e a única autoridade que tinha por lá não dava a mínima para nada do que acontecesse. Os habitantes tinham total controle sobre tudo e, ao ver tal cena, ficaram furiosos. As mães das crianças iam falecendo de tristeza, já outras ficavam loucas e eram enviadas a hospitais psiquiátricos em uma cidade próxima ou em cidades próximas. Entretanto, outras mães, ao presenciar todo esse acontecimento, ficaram com raiva, ódio, rancor. Queriam achar esse assassino e fazê-lo sofrer. Este então foi o início da busca pelo responsável por tais crueldades. Isso durou meses, até que todos, já cansados e furiosos pelo culpado estar solto por aí, pronto para continuar a sua aniquilação, decidiram que iriam punir algum jovem pelos crimes. Todos achavam que os adolescentes sim seriam capazes de fazer isso, já que naquela vila os estranhos e muito fechados eram considerados problemáticos, um perigo para todos. Ao sair da escola, Dani andava calmamente pelas ruas com seu MP3, ouvindo suas músicas preferidas. O que ele não notou foi a multidão que se aproximava dele. Confuso, tirou os fones do ouvido e olhou para a multidão. Todos pareciam estar com muita raiva, uma sede de sangue e maldade. E que direito têm eles de dizer que o aniquilador é um monstro, se o que estavam fazendo era praticamente o mesmo? Todos são criaturas que querem sujar as próprias mãos com sangue alheio para provar às famílias que o responsável tinha que pagar. Acham que a vingança era a única solução que se dane esse jovem e sua existência. A multidão o cercou, o que deixou o menino assustado. O garoto era tão tímido e não conseguia pronunciar sequer uma palavra, até que um homem se aproximou dele com um pano nas mãos e colocou em seu nariz com força. O forte cheiro do produto no pano fez com que a visão do garoto escurecesse aos poucos, até que a consciência dele se apagasse. Ao abrir os olhos, ele notou que estava em algum tipo de prédio abandonado, bem longe da vila.
O que está acontecendo? Perguntou o pobre garoto. Seu desgraçado, vamos te esfolar vivo até que seus gritos sirvam de consolos para as mães que perderam seus filhos. Claro que Dani ficou sabendo dessas crianças assassinadas, encontradas no poço, já que na escola não se falava de outra coisa. Julgavam ele por ser diferente, por não esboçar nenhuma expressão. Ele vivia sozinho e eles diziam que ele poderia ser o exterminador daquelas crianças. Então chegamos ao momento presente. Dani insistia que não era ele que tinha feito aquilo e que não podiam torturá-lo, sem provas. Você é um menino estranho, uma aberração. Deve ser esse o motivo da morte de sua mãe. Ela não aguentou de tanto desgosto. E seu pai, aquele alcoólatra de merda, que deixou o próprio filho sozinho e decidiu pegar outras mulheres, era a forma de esquecer a sua esposa. Escórias. Após ouvir isso, Dani se paralisou, ficou ali petrificado, paralisado. Não sabia o que devia dizer. Realmente ele se culpava pela morte de sua mãe. Talvez eles tenham razão. Nunca deixei ela orgulhosa, pensou o garoto. E se perguntava todos os dias o motivo de sua existência. Não podia dizer à mãe que sofria bullying na escola, porque a mesma ficaria preocupada. Não podia dizer a ela sobre os remédios que tomava, ou acabaria deixando a mãe doente. Seu pai sempre foi agressivo e desejava que seu filho se tornasse um homem do tipo que ele queria. A realidade de sua família era totalmente distorcida. De fato, Dani sentia que não fazia parte daquele mundo. Mas então, em um dia, quando chegou em casa, viu uma cena na qual trouxe uma forte vontade de chorar. Sua mãe tinha pegado a arma do seu próprio pai para atirar contra si mesma. Bom, talvez Dani merecesse toda essa dor, mas tinha certeza de que não era ele que tinha exterminado aquelas crianças. Após longas horas de tortura, sangue e gritos de agonia prolongados, os moradores decidiram que iriam colocar sanguessugas em seu corpo para que se alimentassem de seu sangue. Com vários cortes abertos pelo seu abdômen e que ainda sangrava muito no chão, colocaram várias larvas e insetos para devorarem a sua carne e infeccionar o local. Dani gritava e gritava e gritava e gritava, mas não podia ser ouvido. Bom, pelo menos por alguém que tivesse a intenção de libertá-lo daquele inferno. Todos observavam a cena, davam risadas, gargalhavam e comemoravam, enquanto a sua dor fosse a razão pela qual todos tomavam suas bebidas e jogavam mais insetos em cima de suas feridas. Uma das mulheres se aproximou de onde Dani estava, pegou um machado e o decapitou. As risadas continuavam, sendo ouvidas pelo espírito do menino, todos comemorando o seu falecimento, abraçando-se, e as mães que pareciam muito aliviadas com o seu desencarne. O mundo em si não se importava. Os anos se passaram após o falecimento de Dani. Se um dia existiu aqui, foi jogado no esquecimento. Uma forte onda de assassinatos começou a acontecer na vila, que tinha se tornado uma cidade. Não havia ninguém para culpar, pois nos dias que viviam, as autoridades eram o suficiente e se importava com os moradores dali, seguindo a lei. Dani não se esqueceu do que houve no passado, retornando como um demônio, e por onde ele passava levava a destruição das plantações. Pacientes hospitalizados morriam misteriosamente, e todos aqueles moradores que causaram dor nele
acabavam sendo possuídos pela maldade dele, sendo famintos por sangue, matando assim todos aqueles que amavam com as próprias mãos. Quando perdiam a sanidade, seriam torturados até o seu falecimento e levados para o inferno, onde o pobre Dani queimou por anos e, após aceitar a proposta de Satanás, se tornou um demônio para se vingar e para levar as almas dos pecadores para as trevas. Meus aterrorizados, bem pesado, hein? Bom, mas mereceram, né? O que fizeram pro menino, apenas julgaram ele. E provavelmente quem fez o mal ainda estava solto fazendo mais maldades. Meus aterrorizados, se vocês gostaram dos relatos de hoje, deixe seus comentários aí embaixo do vídeo. Lembrando sempre de manter o respeito nos comentários, pois da mesma forma que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar. Peço também para que você dê aquela dedada, sabe? Aquela dedada no like, pois o seu like mostra ao YouTube que você está gostando do conteúdo do canal e assim nosso canal vai crescendo. Também peço para você que compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que o nosso canal cresça e nossa família aumente cada dia mais. Também peço para você que vá no sininho das notificações, meta o dedo lá e assim você será notificado sempre que um conteúdo novo do canal sair no YouTube. E, se não for inscrito, se inscreva no canal. Venha fazer parte da família Angel Black, você também. Agora, quero falar com você que escreve conto, relatos e histórias. Compartilhe com a gente, mandando lá para o e-mail do canal, que é lusoljavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado ali na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você vai encontrar canais que recomendo, páginas do Facebook que são maravilhosas. Também você vai encontrar um link do canal Fronteiras, onde eu e César do Aliena Mundi contamos casos policiais e ufológicos que marcaram uma época e uma região e muitas pessoas nacionais e internacionais, resolvidos ou não. Na descrição você encontrará também um link do meu outro canal, Viajando no Tempo, no plano físico e também no plano astral. Canal esse que eu criei para elevarmos a nossa espiritualidade e conhecermos mais sobre as coisas que não podemos ver, apenas sentir. Dá uma passada lá. Se gostar, vá fazer parte da minha família lá também. Quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca que é o YouTube. E também aos grupos do Facebook e as páginas que me ajudam na criação e na divulgação do meu trabalho. Quero agradecer a todos vocês, meus amores, que estão sempre comigo, meus sobrenaturais do meu coração. Também, lá você vai encontrar um número de Pix para quem quiser continuar ajudando o Tauã, a criança mais especial desse mundo. Beijo, Tauã! Bom, meus amores, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração. Logo teremos live, falou? Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Fui!